Reinos dos homens são repletos de conspirações e traições. Onde há reino, há conspiração. Onde há reino, há traições. Por exemplo, vimos que Peca, rei do norte, se aliou a Rezim, rei da Síria, contra Acais, seu povo. Acais, que era rei do sul, por sua vez, sabendo que Peca, rei do norte, se aliou numa conspiração contra ele, é abordado por Deus, que encoraja ele a confiar somente em Deus. Acais, por sua vez, diz: sim, Senhor, confiarei em ti. Mas o que Acais faz por debaixo dos panos é conspirar contra Deus, se aliando ao rei da Síria, para com o rei da Síria destruir o rei do norte, que é Peca. A história dos homens é história de reinos cheios de conspirações e traições. Talvez, das histórias da literatura universal, a mais estrondosa de todas elas seja a traição de Júlio César. Descrita, narrada, poetizada das mais diversas formas. Talvez da forma, a meu ver, mais extraordinária por William Shakespeare em sua peça Júlio César, que faz a gente ter dó de Júlio César, um tirano, que nos coloca como leitores a sentir na pele de um tirano a dor da traição que não escolhe se está na pele de um bom homem ou de um homem vil. A traição machuca homens bons e maus. Júlio César é a história de uma das traições mais dolorosas do teatro do mundo. A traição que vem de alguém que amamos profundamente e que somos capazes de tratá-lo como se fosse um filho. Não é esse o caso de Brutus? Alguém que é criado em sua casa, não para viver como um bastardo, mas para viver como filho, amado como filho, a ponto de se tornar amigo, leal companheiro. Shakespeare nos coloca com piedade de Júlio César por ele ter sido traído por Brutus, que por sua vez conspirou com um dos aliados de Júlio César, que é invejoso, mas esconde a sua inveja regada de bajulação. Este é quem trai sem amor nenhum, trai por inveja e ódio. É a ele que Brutus se une, tomando, sorvendo do veneno de suas palavras conspiradoras e vis. Brutus é picado pelo veneno de Cássius. E é por isso que a gente, quando vê a cena das facadas todas que ele vai tomando, e ele vai resistindo a todas elas, até que chega a última facada, e quando ele olha quem vai dar a última facada, daí vem a famosa frase que todos vocês vivem dizendo com as pessoas que vocês mais amam nesta vida: até tu, Brutus. Quando dizemos isso para um filho, quando dizemos isso para uma filha, quando dizemos isso para um cônjuge, quando dizemos isso para um amigo, quando dizemos isso para uma pessoa próxima, em geral, em tom de ironia, porque não suportaríamos a verdade disto ser real, estamos lembrando a história desta dor, de alguém que diz:
até tu, Brutus. Todos poderiam me trair. Cássio poderia me trair, porque nele não há um pingo de amor a mim. Mas você, Brutus, como pode me trair? Até tu, Brutus. Não é à toa que Dante vai colocar no último estágio do inferno, o lugar mais doloroso, o lugar mais causticante, o lugar mais terrível, o lugar mais insuportável, o castigo mais tenebroso aos traidores. A traição é o maior, o mais vil, o mais terrível dos pecados. Por isso ele vai colocar três para serem mastigados por Lúcifer, no último estágio do inferno. Brutus e Cássio. Cássio, porque traiu sem amar. E traição é sempre traição. Mas Brutus, mais ainda, porque traiu aquele que ele amava. É sobre isso que nós vamos falar nesta manhã. É possível trair aqueles que mais amamos? Trair quem você não ama pode ser um esporte, até mesmo divertido. Mas e a traição daqueles a quem você ama? Essa é a pergunta da manhã. E talvez a pergunta mais importante depois desta pergunta: há perdão? Ou será que temos de ser mastigados por Lúcifer por eras e eras e eras incontáveis? Vamos ler a palavra de Deus. Assim diz as Escrituras. Depois Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e vieram para junto dele. Então designou 12, aos quais chamou de apóstolos, para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expulsar demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé. Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Oremos. Pai, fale aos nossos corações com a tua palavra. Revira o nosso interior. Vira-nos do avesso, para que a sujeira de dentro seja purificada, limpada, e sejamos apresentados, por causa de Jesus, teu Filho, limpos ao Senhor. Fala-nos através de tua palavra, na luz do teu Espírito Santo. Assim oramos, no nome dele, no nome de Jesus. Amém. O texto de hoje está dividido em duas partes. Bem simples. De um lado, a missão, do outro lado, a lista. A missão, versículos 13 a 15. A lista, versículos 16 a 19. Vamos falar da missão, versículos 13 a 15. Para falarmos da missão, eu preciso lembrá-los de que Marcos tem um jeito de expor os eventos que marcaram a história de Jesus de maneira aparentemente cíclica. Aparentemente, porque não é cíclica, só parece que ele está voltando aos mesmos pontos, às mesmas histórias, aos mesmos movimentos. Mas não. A linha melódica que atravessa o Evangelho de Marcos, ela pode ser vislumbrada como uma espiral, não como um círculo, mas uma espiral. Sabe uma espiral? Um caderno. Pensa aí no seu caderno aí.
certo? Só que não pode ser uma espiral ad infinitum, que vai espiralando, espiralando, espiralando e nunca chega a um termo, nunca chega a um lugar. Não, nós sabemos que Marcos é um evangelho que trata da jornada de Jesus, que começa na Galiléia e termina em Jerusalém. Este é o caminho que endireita caminhos trilhará. Tá certo? Então, é uma espiral, mas ela não pode ser uma espiral que permanece espiralando. Ela tem de ser cônica. Ela tem de ser assim, ó. Ela vai do maior, da Galileia, vai afunilando, espiralando e vai afunilando até chegar em Jerusalém. Ou seja, cada volta que Marcos dá, ele apresenta um elemento agravante. Ele alimenta uma escalada nos movimentos, ele aumenta proporcionalidades, ele aumenta proporções, ele aumenta tensões. Você vê as mesmas coisas acontecendo, mas elas sempre acontecem com mais tensões, com mais força, com mais gente, com mais amplitude. As coisas vão se repetindo, mas elas vão ganhando proporções cada vez maiores. Por exemplo, nós já encerramos o primeiro ciclo, que começa em Marcos capítulo 1, versículo 1, e vai até Marcos capítulo 3, versículo 6. Esse é o primeiro ciclo. Nós vimos versículo 14 do capítulo 1, Jesus pregar. Nós vimos versículos 16 a 20 do capítulo 1, Jesus chamar quantos pescadores para serem discípulos? 4. Desses 4, a gente já sabe que são 2 irmãos de um lado, 2 irmãos do outro. Nós sabemos pelo versículo 23 do capítulo 1 que um espírito imundo avança em Jesus na sinagoga e é repreendido por Jesus quando ele, dando a entender que é um aliado de Jesus, diz, ele é o santo de Deus. Então Jesus o repreende na frente de todos os que estão ali. Vimos no versículo 28 do capítulo 1 que a fama de Jesus se espalhou por toda a cidade. E então, toda a cidade, como vemos no versículo 33, a cidade vai atrás de Jesus. Quando ele sai da casa da sogra, ele dá de cara com a cidade toda na porta da casa da sua sogra. Capítulo 2, versículos 5 a 8. Nós vemos um dos atos extraordinários, o primeiro ato extraordinário de Jesus, que é típico de Deus. Versículos 5 a 8 diz que Jesus perdoa pecados. Pronto. É o primeiro momento em que Marcos justapõe Jesus e Yahvé. Jesus e Yahvé estão colocados no mesmo plano. Um curandeiro, um profeta, qualquer um poderia fazer milagres, poderia fazer sinais, poderia exorcizar, mas só um pode perdoar pecados. O único que pode perdoar pecados é Yahvé. E agora eles estão descobrindo que Cristo, o Santo de Deus, é aquele que tira o pecado do mundo, a começar pelo poder e autoridade que ele tem para perdoar pecados. E é quando Cristo apresenta nessa justa posição de Yahvé, no perdão dos pecados daquele homem, que começa a conspiração contra Jesus, começa a ira dos escribas que seguiam os fariseus, pensando em seus corações contra Jesus, e vemos que eles ali estavam só pensando, e Jesus sabia o que estava se passando no coração deles e os confronta. Esse confronto que nasce no coração silencioso dos escribas vai se tornando cada vez mais algo físico, material, palavras são ditas. Agora os fariseus estão eles mesmos falando abertamente contra Jesus, e o versículo 6 do capítulo 3 termina com a escalada do coração para a conspiração com seus maiores inimigos. São capazes de trair a si mesmos, seus próprios princípios, seus valores. Sua teologia, nessa hora, não serve para nada. Para que ser confessional nessa hora? Para que ser credal nessa hora?
vou seguir o plano, e o plano é matar Jesus, nem que para isso eu tenho que passar por cima da Bíblia, da teologia, da igreja, seja lá o que for. E é isso que acontece. Os fariseus se unem aos herodianos numa conspiração demoníaca para matar Jesus. É assim que termina o ciclo. E aí nós vimos que na semana passada começa o segundo ciclo. O segundo ciclo, a gente já nota no versículo 7, não é uma cidade. A fama de Jesus se espalhou pelas cidades no entorno da Galileia. São tantas as cidades, como nós vimos no último sermão, que dessas cidades todas as multidões afloraram para seguir a Jesus e pressionar a Jesus pedindo milagres. Versículos 11 e 12, nós vimos na semana passada, não foi um, mas agora espíritos imundos estão agora dizendo que Jesus é o Filho de Deus, a segunda profissão verdadeira sobre Jesus. Dita agora por espíritos imundos, é plural, agora eles são vários, e Jesus insistentemente cala, adverte esses espíritos que estão tentando mostrar com as suas declarações que eles têm um acordo com Jesus, que eles são aliados de Jesus. Mas hoje, nós vamos ver que essa espiral vai voltar a girar e a concentrar ainda mais. Outro tema vai voltar, o chamado. Vocês lembram que depois de Jesus pregar o reino de Deus na Galileia, ele vai para o mar da Galileia. E ele encontra no mar da Galileia quem? 4, que ele vai chamar para ser seus discípulos. Dos 4, 2 são irmãos um do outro. O que nós vamos ver agora é uma progressão que Marcos está mostrando do ministério de Jesus. Veja como as coisas começam a aumentar em proporção. Antes eram 4, agora nós vamos ver o chamamento de 12. E é proporcionalmente o dobro. 4 foram chamados, a proporção agora é 4 mais 4, 8 vão ser chamados para compor os outros 4 e formarem os 12. Vai se aumentando, toda a escalada da violência contra Jesus vai acompanhando também a escalada do trabalho de Jesus no discipulado daqueles que estão seguindo a Ele. Então nós estamos diante de uma repetição. Mais uma vez Jesus está chamando. E agora eu quero que você olhe para o texto comigo. Algumas coisas são diferentes, outras são iguais. Por exemplo, Jesus chama, como Jesus chamou os 4 irmãos. Aqui não. Aqui acontece algo diferente. Além de chamar, Jesus não vai para a beira da praia. Para onde Jesus vai? Para um monte. Pescadores no monte. Já pensou nisso ou não? Onde você vai encontrar pescador? No monte? O lugar mais improvável de você encontrar um pescador é no Everest. Você não vai encontrar os pescadores lá em cima. Vocês vão encontrar os pescadores lá em cima. Você vai encontrar os pescadores no mar. Mas é curioso que Marcos esteja localizando o chamado desses discípulos no monte. Muitos teólogos entendem que a ideia de subir ao monte com os seus discípulos é um eco do momento em que Moisés foi chamado por Yahvé a ser comissionado por Yahvé a libertar o seu povo do Egito. Jesus, portanto, estaria aqui subindo ao monte para de lá chamar os seus discípulos, como Deus chamou Moisés. Então nós estamos diante não de um mestre que estaria ali convocando alguns discípulos, mesmo porque não é esse o hábito. Rabinos
não escolhem discípulos. Os discípulos é que escolhem o rabino que vão seguir. Sempre foi assim. Os discípulos vão escolher o mestre a quem vão seguir. Mas aqui não. A história muda. É por isso que alguns não conseguem entender a dinâmica de Jesus. Alguns dizem: Jesus, preciso enterrar meu pai. Não, 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 você está fora. Jesus, eu quero te seguir. Eu te chamei. Veja, o critério para ser um discípulo de Jesus, em primeiro lugar, é ser chamado por ele. É exatamente o contrário que o rabi na época faria. Mas não é o contrário do que Deus faz. Não é o contrário do que Deus faz com um profeta. Ainda mais um profeta como Moisés. Um profeta que foi chamado para ser libertador, para libertar o seu povo. Jesus, portanto, se coloca exatamente no lugar não de um rabi, mas exatamente no lugar de Yahvé, como aquele que chama para perto de si aqueles a quem ele vai enviar para libertar o seu povo. Então percebam o peso desse chamamento. Pastor nenhum tem esse chamamento, viu? Esse tipo de chamamento aqui é apostólico. Nenhum pastor é pastor porque estava sentado no seu quarto orando e ouviu aquela voz de Cid Moreira: ó servo meu, seja pastor agora, senão vou matá-lo. Sim, Senhor, é agora. Não. Ah, mas Jonas, eu já vi tantos pastores dizerem isso. Amém. Pastor que disser isso está lindo e maravilhoso, coisa linda e maravilhosa aconteceu com ele. Pode não ter acontecido com outros e ele não é pastor por causa disso. Profetas e sacerdotes são chamados por Deus de forma extraordinária. O apóstolo Paulo não poderia ter sido apóstolo se não fosse chamado pelo próprio Cristo. É isso o que torna ele um apóstolo, inclusive fora do tempo. Pastor nasce de desejo do coração e uma série de padrões que são requisitos para ele ser pastor. Se não preenche aqueles requisitos, se não há desejo, se não há validação da igreja, esquece. É assim. Mas aqui não, aqui é outra coisa. Os apóstolos tiveram um chamado específico de Deus. E esse chamado específico de Deus é um chamado que vem de Jesus, para que eles sejam enviados como Moisés, como Arão, foram enviados por Deus para libertar o povo do Egito. Havia uma missão poderosa para esses homens. Mas observe, Marcos faz questão de dizer que Jesus subiu ao monte e chamou aqueles que estavam lá de bobeira? Não. Chamou todos aqueles que ele quis. É nessa hora, um pastor amigo diz isso, eu morro de rir com ele dizendo isso, que a gente descobre que Deus tem um dedo podre. Como é que Jesus escolhe essa lista, não é? Marcos está querendo mostrar exatamente isso. Marcos está querendo mostrar que não adianta você ler esse texto e achar que Jesus foi enganado. Que Jesus não sabia quem estava escolhendo. E mais do que isso, que ele foi obrigado a escolher aqueles 12 homens. Jesus quis eles, do jeito que eles são, com a história deles e com as histórias que eles teriam. Jesus desejou aqueles homens. É isso que Marcos está dizendo para o seu leitor. Marcos está mostrando logo para seu leitor o seguinte: já saiba logo disso, a lista que vem pela frente foi a vontade de Jesus. Não aconteceu de um discípulo naquele dia: hoje eu vou com roupa de ver Deus.
Aí aquela roupa que você usa toda bonitinha para vir no dia da ceia. Jesus vai me chamar e vai me ver todo bonitinho, com cara de apóstolo. Não. Não, Jesus não escolheu pelas aparências, ninguém enganou Jesus, ninguém deu uma rasteira em Jesus, ninguém conseguiu escamotear a sua vida para Jesus. Jesus sabia quem eram aqueles homens e ele os quis mesmo assim. Essa é a hora que a gente tem que ser um pouquinho mais carismático e dar um glória a Deus. Porque se essa lista passou, meu irmão, todos nós passamos ali. Quando a gente olha para essa lista que a gente diz: "Meu Jesus, o Senhor é bom e misericordioso. O Senhor me escolheu, me chamou, não por causa da minha cutis, não por causa dos meus dotes, não porque eu sou a quarta geração dos batistas, não porque eu sou uma pessoa fiel, não porque eu sou uma pessoa que anda irrepreensível. O Senhor me escolheu por razões que eu não sei. Eu só olho e digo: se eu tivesse no seu lugar, Senhor, eu não estaria nessa lista." Jesus escolheu esses homens. Ele quis esses homens, desejou esses homens. Mas sabe o que Marcos diz de extraordinário? Marcos diz algo muito lindo. Ele diz: "E vieram para junto dele." Olha que coisa maravilhosa Marcos está dizendo para a gente. Que Jesus quis esses homens, mas esses homens também quiseram Jesus. Não só quiseram Jesus, como se aproximaram de Jesus e foram para perto de Jesus quando Jesus os chamou. Esse é o tipo de coisa que a gente chama de obediência simples. Sabe o que é obediência simples? A obediência simples é a obediência que todo o universo, com as suas estrelas, com os seus astros, com as suas ordens, com tudo que existe neste universo que vivemos, obedecendo de forma irrestrita à vontade de Deus, sem pestanejar, é perceber que as estrelas dos céus não hesitam em fazer os seus movimentos, que a terra não hesita em fazer os seus movimentos, em obedecer à voz de Deus, que os ventos, os mares, todos os seres visíveis, como estes invisíveis que habitam o seu corpo, todos eles obedecem sem hesitar à vontade soberana de Deus. Então, quando nós obedecemos com a mesma simplicidade que uma bactéria obedece, a gente diz: Senhor, obrigado, porque a virtude que eu tanto desejo numa ameba, eu pude vivenciá-la quando te obedeci, sem hesitar. Pronto, você tem uma experiência que você vai ganhar um dia. É quando você obedecer uma ordem de Jesus e você se der conta que você não pensou, de que você simplesmente obedeceu e você diz: Senhor, eu sou agora como uma árvore, eu sou agora como um pássaro, eu sou como as estrelas dos céus, eu sou como qualquer ser neste mundo que obedece à sua voz sem hesitar. São os momentos mais gloriosos de nossa vida, os momentos em que obedecemos, e entre a obediência e o chamado de Deus não há hesitação, não há elucubração, não há pensamento, não há reflexão, não há ponderação, há apenas ato, e o ato de obediência sublime, que faz com que aquele que depois de obedeceu, sinta graça, gratidão e diga: Senhor, não fui eu, foi tua graça, foi o Senhor. E aí a gente fica tão cheio do Espírito de Deus, porque a gente se percebe como um ser levado, como um ser conduzido, não como um ser resistente, não como um ser que resiste a Jesus, mas que se deixa levar por Jesus, se deixa levar pela voz de Jesus, e quando nem pensamos estamos sendo levados, e ao sermos levados está tudo indo bem,
Tá tudo esquisito, parece que vai cair tudo, parece que tudo vai ser destruído, parece que tudo vai cair aos pedaços, mas ele está conduzindo, e quando ele está conduzindo, você sente a paz que as estrelas dos céus, os mares, o oceano, os ventos, o sol, a terra e tudo mais sente na segurança que existe, que só encontra aquele que obedece a Deus de modo simples. Então, esses 12, quando escutam o chamado de Jesus, eles obedecem. E a Bíblia diz que Jesus então, designou 12. Quando Marcos diz isso, ele já está mostrando as proporções. Começou com 4, agora virou 12. Está percebendo que a história se repete, mas ela repete agora de maneira mais intensa. Ele chamou os 12. E a missão que ele dá para os 12 é a seguinte: preguem a palavra por todo mundo. Ide e pregai o evangelho. É isso? Olhe na sua Bíblia aí. Olhe na sua Bíblia. Jesus mandou eles pregarem? Não. Então designou os 12, aos quais chamou de apóstolos, para estarem com ele. É aqui que começa qualquer ministério com Jesus. O ministério com Jesus não começa no púlpito. Ministério com Jesus não começa no serviço das mesas. Ministério com Jesus não começa nas atribuições que nós temos e nas obrigações e nos deveres que temos que cumprir. Ministério com Jesus não começa com o que a gente faz, não começa com as coisas que a gente oferece, com as ofertas que nós entregamos. O ministério com Jesus começa, em primeiro lugar, com Ele. Seu ministério com Jesus não vai chegar até Jerusalém se você não se juntar a Ele. É você que tem de começar o ministério junto com Jesus, e não com o que você precisa fazer por Jesus ou para Jesus. É preciso começar a vida com Jesus. É preciso se juntar a Jesus. O ministério começa perto de Jesus. E só quem está perto de Jesus pode ser enviado para longe. Você só vai ser enviado para longe, para fazer coisas extraordinárias que Deus quer, se você estiver bem perto de Jesus. Quanto mais longe você chegar, mais perto de Jesus você estará. Quanto mais longe você for no ministério, mais perto de Jesus você estará. Quanto mais longe você for na sua jornada com Cristo, é porque mais perto de Cristo você está. Mais perto de Jesus, mais longe você vai chegar. Quer chegar longe? Quer longas jornadas? Quer jornadas longas? Se aproxime de Jesus. Não deixe a distância entre você e Jesus. Encurte todas as distâncias entre você e Jesus. Quanto mais perto de Jesus você estiver, mais longe você vai chegar. Essa é a história dos apóstolos. Aliás, a palavra apóstolo significa enviado. Jesus os chamou de enviados. E eles são enviados. Olha a beleza desse texto que Marcos oferece para a gente. Porque eles estão em primeiro lugar, juntos de Jesus. Então a primeira coisa que a gente descobre aqui é que a missão deles não é pregar. A primeira missão deles é manter-se junto de Jesus. Primeira missão de você como pai não é cuidar do seu filho, é manter-se você junto de Jesus. A sua primeira missão como esposo
Não é você simplesmente cuidar da sua esposa, cuidar da sua casa, do seu lar. Em primeiro lugar, você se manter perto de Jesus. A melhor maneira de você ir longe no seu casamento com o seu cônjuge é você estando com o seu cônjuge mais perto de Jesus. Quanto mais perto de Jesus, mais longe a gente vai. E se a gente ficar perto de Jesus até o fim, a gente vai tão longe quanto a eternidade. A missão de Jesus, portanto, começa com estar perto dele. E só quem está perto dele pode dar o passo para a segunda missão. Qual é a segunda missão? Pregar. Daí Jesus diz, na sequência, Marcos diz: então designou os 12, aos quais chamou de apóstolos, para estarem com ele, para os enviar a pregar. Então, só depois que eles estão juntos com Jesus, eles têm uma segunda missão, que é ser enviados a pregar. E em terceiro lugar, observe, a exercer a autoridade de expulsar demônios. Primeiro, Jesus diz: estejam perto de mim, para que vocês possam ensinar o que vocês estão escutando. A pregação não nasce do coração do pregador. Toda pregação que nasce do coração do pregador não muda nem o pregador, nem a igreja. Toda a pregação que nasce de Jesus, toda a pregação que nasce das Escrituras, toda a pregação que nasce do Evangelho, muda o pregador e muda quem está ouvindo a pregação. Ninguém fica à distância da palavra de Deus quando ela está centrada na pregação do Evangelho de Cristo Jesus. Por isso, quando eles estão perto de Jesus, eles pregam o que eles estão ouvindo de Jesus. Eles escutam Jesus, olham para Jesus e vê Jesus ensinando as multidões, mas eles também veem Jesus escolhendo bem o seu inimigo. Jesus está diante de dois grupos, um que está maquinando a sua morte, os fariseus com os herodianos, e o outro grupo que ama Jesus, mas não sabe que está matando Jesus. A Bíblia diz que eles estão esmagando Jesus, e Jesus precisa dar uma ordem para os discípulos para colocarem ele num barco, para que ele fique numa distância, que ele possa estar próximo da multidão e a multidão não esmague Jesus. Mas a multidão que segue a Jesus pelos milagres, mas não pelo que ele é, não é rejeitada por Jesus como se fosse inimiga de Jesus. Mas pasme você, que os fariseus são tomados por Jesus como inimigos dessa ordem. É só com Satanás que Jesus mantém clara distância, precisão, advertência, com clareza, sem titubear, de maneira explícita. Ele expulsa os demônios, e mesmo quando os demônios dizem o que as multidões não sabem, e por isso não conseguem dizer, que ele é o Santo de Deus e ele é o Filho de Deus, mesmo os demônios citando a Bíblia e dizendo verdadeiramente quem Jesus é, Jesus faz questão de adverti-los para tornar explícita a inimizade entre ele e os demônios. E não somente isso, é preciso tornar explícita a autoridade de Jesus em relação aos demônios, porque ele os exorta a calarem-se diante dele, e eles calam. Por isso, tem que ter alguma coisa errada quando você encontra um pastor entrevistando um demônio. O demônio tem que ficar quieto, caladinho. Não pode falar. É estranho esse negócio de a gente usar o demônio para ganhar mais gente. Olha que coisa demoníaca. Jesus não dá palco para Satanás. Jesus não dá palco para os seus inimigos. Jesus faz questão de estabelecer explicitamente a distinção entre ele e os demônios. Então, o que Jesus faz? Terceira lição para vocês nesta missão: vocês têm de fazer a mesma coisa. Não deem palco para os espíritos imundos. Não deem palco para demônios. Não deem voz para os demônios.
E aí, depois de dar a missão, vem a lista da FUVEST de Jesus. Essa lista, ela é bem curiosa. Vocês lembram? E a gente vai para a segunda parte do nosso sermão, que é a lista. Vocês lembram que na primeira vez que Jesus chama, eles estão na Galileia, agora eles estão no monte. E a Galileia, o mar da Galileia, fica rodeado de montes. Então não tem como você navegar no mar da Galileia e não ver os montes. E você está na Galileia a 300 metros abaixo do nível do mar. Então a ventania é forte ali. Todo o vento que vem de cima desce com uma velocidade impressionante ali. Então, quando você navega no Mar da Galileia, você vê todos esses montes ao lado. Mas não são picos do Everest, tá? Você consegue enxergar os montes e as pessoas conseguem ir até esses montes. É fácil a locomoção para esses montes. Então, imagine você que Jesus está nesse monte com esses discípulos. E a primeira lista da chamada não causa surpresa a ninguém, porque os 4 primeiros nomes são os 4 que já foram chamados. A única diferença é que Marcos colocou Pedro e André, que são os 2 irmãos, Simão e André, no começo e no fim da primeira parte da lista. E ficou Simão, Tiago, filho de Zebedeu, João, que é irmão de Tiago, filho de Zebedeu, os 2 que são chamados filhos do trovão. As mães e os pais devem imaginar por que eles são chamados assim. Eles são os irmãos do meio. Então você tem aí Tiago e João. E na ponta a gente tem André, que é irmão de Simão. Preste atenção. Marcos diz: a quem acrescentou o nome Pedro. Então Jesus acrescenta a Simão o nome Pedro. Ele é chamado de Simão em diversas ocasiões, mas ao mesmo tempo é chamado de Pedro, porque assim Jesus o chamou. Acontece isso na vida das pessoas. Você tem um nome e aí de repente alguém te chama por outro nome e você é chamado por 2 nomes distintos e passa a vida inteira tendo que responder ao nome da família e ao nome do sujeito que te chamou pelo nome que não é o seu nome. Mas esse nome pelo qual Jesus chamou, e que é Pedro, é um nome muito significativo. E Marcos faz questão de lembrar que Jesus o chamou de Pedro muito antes de todas as coisas que viriam a acontecer. Então, o leitor já acaba sabendo no início do Evangelho de Marcos que Simão é o Pedro. Ele já descobre de cara que Jesus já há muito tempo chamava de Pedro. E que Pedro significa pedra. Pedra é pedra. Sem vida, cascalho, duro. Você encontra Pedro em tudo quanto é lugar, quer dizer, pedra em tudo quanto é lugar nessa vida. Está entendendo isso? Então, Pedro é essa pedra. E junto com Pedro você tem Tiago, João, os filhos do trovão, e André, irmão de Simão. E aí a gente vai para a segunda e a terceira parte da lista. 4 e mais 4. Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé. E por último, Tiago, filho de Alfeu, que não pode ser confundido com Tiago, filho de Zebedeu, e que não pode ser confundido com Tiago, irmão de Jesus. Mesmo porque Tiago, o irmão de Jesus, como vocês vão ver daqui a alguns capítulos da nossa série, certo? Eles não estão nem aí com Jesus. A conversão deles só vem em Atos. Eles só se convertem depois. Tiago aqui, irmão de Jesus, está duvidando de Jesus, está incrédulo com relação a Jesus. Não acredita em Jesus, não acredita que o irmão dele é o Messias. Não é este Tiago, nem o que escreveu, portanto, a epístola, não é nem o filho de Zebedeu, nem o filho de Alfeu. Tem o Tadeu, tem o Simão, e esse Simão não é o Pedro, é o Simão Zelota, mostrando que Jesus tinha muita gente diversificada nessa lista. A lista de Jesus é aquela lista que você olha e diz assim, tipo aquelas listas que às vezes eu vejo, postando assim, as pessoas dizem assim, os meus pregadores favoritos. Aí quando você vê os pregadores, Jesus como coloca esses 4 pregadores no mesmo prato. Não dá.
Como pode pôr tudo isso aqui junto no mesmo lugar, no mesmo. Pois é, essa é a lista de Jesus, essa lista que você, muito limpinho, não gostaria. A lista de Jesus é uma lista que, quando você olha para os dois, você diz assim: cara, como é que isso aqui pode dar certo? Mas se você levantar um pouquinho os seus olhos, especialmente se você é membro desta igreja, e folhear uma coisa chamada diretório, você vai entender essa lista. Quando você correr as páginas, você vai dizer: esse sim, esse não, esse sim, esse não. Essa é a sua lista, mas não é a lista de Jesus. A lista de Jesus, esse não permanece. Está dentro, sim. Difícil, né? Essa é a lista de Jesus. Uma lista muito curiosa, que começa com Tiago, filho de Alfeu, passa por Tadeu, Simão, Zelote, arruaceiro, brigão, terminando com Judas Iscariotes, o homem de Queriote, assimilado, portanto, a uma comunidade de homens extremamente violentos. Mas Marcos faz questão de dizer que foi quem o traiu. É nessa hora que todo aquele que fica assim, né, desesperado com spoiler, descobre aqui o fim do spoiler. Aqui é a morte do spoiler. Já se falou da morte de Deus, já se falou da morte do autor, da morte da razão. Aqui é a morte do spoiler. O spoiler morreu. Para Marcos não existe spoiler. Você vai ler o primeiro capítulo e você já vai saber quem é o traidor. Então não tem, Odete Roitman não vai fazer sucesso com Marcos. Marcos não vai esperar você descobrir no final quem matou. Não. O traidor já é denunciado logo de cara. E Marcos quer que você saiba disso. Marcos quer que você saiba que a lista de Jesus contém um traidor, e esse traidor está ali porque Jesus quer. Jesus quer um traidor com ele. Ele escolheu um traidor para estar junto dele, para caminhar com ele, para estar no barco com ele, para receber os ensinos dele, de perto dele, com todos os outros que estavam junto com Jesus. Jesus quis um traidor bem pertinho dele. Mas não foi lendo A Arte da Guerra que Jesus escolheu Judas para ter mais perto o inimigo, porque é mais inteligente você ter por perto os seus inimigos do que os seus amigos. Se os amigos estão perto, mantenha os seus inimigos mais perto ainda. Não, 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 não. Jesus não manteve Judas perto dele por uma estratégia de guerra. Por que Jesus manteve Judas perto dele? Ah, como eu gostaria de passear pela cabeça de todos vocês agora. Alguns de vocês devem estar dizendo: agora vai chegar aquele momento em que o pregador fala, 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 fala e no final das contas não diz nada. Eu quero é saber se Judas foi para o inferno. Quero saber se Judas foi para o céu, se teve perdão, não. Deixa Judas no cantinho dele, porque eu quero falar com os outros Judas hoje. Aquele Judas que o autor Marcos quer que o seu leitor se identifique. Marcos claramente faz algo extraordinário aqui, meus irmãos. Ele diz assim: vamos colocar a lista, e essa lista vai começar gloriosamente. Simão! Ó, que modelo de espiritualidade! Olha que modelo de fé, de confiança, de fidelidade ao Senhor. Simão, o Pedrão. E a lista final termina com Judas. E aí você diz assim: nossa, eu não sou radical, porque sempre tem um isentão, né? Eu não sou nem Pedro nem Judas, eu estou no meio. Eu estou entre os 10. Eu não sou nem Pedro, nem Judas.
Então vá ler Marcos capítulo 14, versículo 50, para descobrir que todos eles abandonaram Jesus. Esta não é uma lista de 12 homens fiéis. São 12 traidores. Mas parece que entre esses 12 traidores, existem dois tipos de traidores. E Marcos quer que a gente enxergue nesta lista de 12 traidores que Jesus amou e os amou até o fim, e mesmo amando-os até o fim, ele os abandonou quando ele estava lá sendo beijado pelo maior de todos os traidores. Estes que foram escolhidos por Jesus, que Jesus os amou até o fim, todos eles ou são como Pedro ou são como Judas. Existem, portanto, dois tipos de traição, duas maneiras de trair Jesus. Ou você trai como Pedro, ou você trai como Judas. Jonas, me ensina essa fenomenologia da traição, porque eu quero trair igual Pedro. Se é para trair, eu quero trair da maneira certa. Eu quero trair da maneira bíblica. Ok, vou te explicar. A traição é a mesma para os dois. Os dois traem Jesus. E os dois enfrentam as mesmas sensações da traição. E para que você não saia daqui dizendo, um ama Jesus e outro não ama Jesus, não, os dois amam profundamente Jesus. Judas não odeia Jesus, Judas ama Jesus. Tanto quanto Pedro ama Jesus. Como Marcos pressupõe que os seus leitores já conheçam a história, ele não vai comentar isso depois, mas a gente precisa saber. Então, para que você saiba essa história rapidamente, acompanhe comigo Mateus capítulo 26. Rapidamente. Mateus capítulo 26. As páginas aí à sua esquerda. Veja que Mateus coloca a traição de Pedro e a traição de Judas uma na sequência da outra. Essas duas traições, meus irmãos, elas vão se tornar modelos de reflexão sobre a traição desde a igreja primitiva. O próprio apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10, vai expressar esses dois tipos de traição nas mesmas ordens de Mateus e nas mesmas ordens que Marcos vai apresentar, primeiro Pedro e depois Judas. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Perceba a tristeza que invade Pedro e a tristeza que invade Judas. Versículo 69, Pedro estava sentado fora no pátio, uma empregada se aproximou, capítulo 6, versículo 69. Uma empregada se aproximou e lhe disse, você também estava com Jesus o Galileu, mas ele negou diante de todos e disse, não sei o que você está dizendo. Quando se dirigia à porta, Pedro foi visto por outra empregada que disse aos que estavam ali, este também estava com Jesus o Nazareno, e ele negou outra vez com juramento, não conheço esse homem, juro por Deus. Pouco depois, aproximando-se os que estavam ali, disseram a Pedro, certeza você também é um deles, porque o seu modo de falar o denuncia. Então ele começou a praguejar e a jurar, imagina, vocês são malucos, jamais vi esse homem, não conheço tal homem. E no mesmo instante, o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito. Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Percebeu o que aconteceu? Jesus já sabia que Pedro iria traí-lo. Não está acontecendo nenhuma novidade. Jesus escolheu Pedro sabendo que Pedro iria traí-lo. Jesus não escolhe pessoas que dizem assim, essa pessoa nunca vai me trair. Não há seguidores de Jesus que não tenham traído a Jesus.
Todos nós que desobedecemos os mandamentos do Senhor, todos nós que não obedecemos de forma simples à voz de Jesus, como um pássaro obedece à voz de Deus, somos traidores da palavra do Senhor, somos traidores de Jesus. E a prova, não de que traímos, porque não precisa de muito esforço para provar que traímos, mas precisa de muito esforço para provar que enquanto traímos, amamos. E a prova de que amamos é que nós traímos e depois desabamos. Me dirijo hoje, não a você que trai a Jesus e está traindo todos os dias a Jesus e a palavra dele, se as coisas fossem comuns, sem levar em consideração que precisa mudar, ser transformado. Tá aí, um dia você erra, outro dia você erra, outro dia você erra, e você está aí errando atrás da outra, assim, como se nada fosse importante para sua vida e nada muda. Não, eu estou me falando, me dirigindo a você que erra e se sente um bagaço e diz: Senhor, tem misericórdia de mim. Será que há perdão para mim? Quero me dirigir a você, que por tantos pecados que cometeu, ama Jesus, mas não sabe se Deus te perdoou por tantos pecados que você cometeu, que talvez tenha em seu coração uma culpa tão grande, tão atroz, que não consegue imaginar que um Deus gracioso seja capaz de trazer perdão e restaurar toda a sua sorte. Todo sermão é para você, mas é também para você que ama Jesus, chora amargamente como Pedro chorou, mas de uma forma diferente de Pedro, mais parecido como Judas, por exemplo. Observe o capítulo 27, a partir do versículo 3. Então Judas, que o traiu, vendo que Jesus havia sido condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é com você. Então Judas, atirando as moedas de prata para dentro do templo, retirou-se e se enforcou. E os principais sacerdotes, pegando as moedas, disseram: não é lícito colocá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. Agora vocês vão entender o porquê do campo no texto de Atos que nós lemos na abertura do culto de hoje. É tendo liberado, compraram com ela, e tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro, para cemitério de forasteiros. Por isso aquele campo é chamado até o dia de hoje campo de sangue. Então se cumpriu o que foi dito por meio do profeta Jeremias. Pegaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Talvez a sua oscilação seja: Jonas, eu tenho os mesmos remorsos, as mesmas dores, mas eu não sei se sou um Judas ou se sou um Pedro. A tristeza de Pedro é aquela tristeza que não pode faltar quando a gente erra. A tristeza de Pedro é aquela tristeza que, quando falta na nossa vida, alguma coisa está errada. Você tem de ter fome dessa tristeza. Se você está caminhando fora dos caminhos de Jesus e a tristeza não está batendo mais no seu coração, você está num passo de frieza espiritual terrível. Tão terrível que não dá para discernir sequer a sua salvação nesses termos. Mas enquanto não está frio, enquanto você não está numa frieza absurda, uma frieza que se aproxima cada vez mais da apostasia, você está debaixo da oportunidade de encontrar uma tristeza
santa e poderosa. Ai daqueles que tentam se levantar sem essa tristeza. Ai daqueles que tentam reconstruir suas vidas com Jesus sem essa tristeza. Ai daqueles que querem construir a santidade com Deus sem essa bendita e santa tristeza. É ela que nos coloca de joelhos diante de Deus. É ela que nos faz perceber o tamanho do nosso pecado. É ela que faz a gente perceber que nós agredimos aquele que deu seu sangue para nos salvar. Mas essa tristeza gloriosa, meu irmão, essa tristeza gloriosa, minha irmã, não pode ser tão pesada, não pode ser tão dolorosa como foi em Judas, que não suportou a tristeza, não suportou a dor de ter traído Jesus e deu cabo de sua própria vida. Não, essa tristeza não é a tristeza segundo Deus, ela é a tristeza segundo o mundo, ela é a tristeza que nos leva cada vez mais para longe, para longe, para longe de Jesus. E quem está cada vez mais longe, mais longe, mais longe de Jesus, nunca vai muito longe nessa vida. Para ir longe nessa vida, na jornada dessa vida, tem de estar cada vez mais perto e mais perto de Jesus. Mas a tristeza vem quando você já não acredita que Jesus vai carregar nos braços também um traidor para levá-lo aos céus santificado pelo Senhor. Sabe o que é mais curioso? Marcos está escrevendo esse texto e dizendo assim consigo mesmo: tomara que os leitores identifiquem-se com Pedro e com Judas, e ao olhar a história dos dois, digam, eu quero a tristeza, mas eu quero o caminho de Pedro. E qual é o caminho de Pedro? O caminho que Marcos trilhou. Quem está aqui desde o primeiro dia das exposições de Marcos, sabe que Marcos, na história de Atos dos Apóstolos, é também um traidor. Primo de Barnabé, como a gente aprende em Colossenses capítulo 4, versículo 10. Ele acompanhou Paulo e seu primo Barnabé nas missões de Paulo, mas a Bíblia diz, como nós encontramos em Atos capítulo 13, versículo 13, que ele deliberadamente abandonou, como abandonaram os discípulos de Jesus, conforme a narrativa de Marcos. Ele deixa a equipe missionária, retorna a Jerusalém. A gente não sabe o motivo, mas a gente sabe que a deserção significou para Paulo e para todos os apóstolos naquele momento uma grande traição. Uma traição que mais tarde trouxe problemas tremendos e que levou inclusive à separação entre Paulo e Barnabé, como a gente encontra registrado em Atos capítulo 15, versículos 37 a 39. Quando Paulo, brigando com Barnabé, imagina os dois discutindo, Paulo se recusa a levar Marcos na nova viagem missionária por causa do episódio anterior, por causa da traição de Marcos, porque Marcos não era confiável. É um autor que carrega em si a sina de não ser confiável, de ter marcado na sua história a infidelidade. Aquele que Deus usou para escrever o evangelho que hoje alimenta as nossas almas. Você é traidor, você é traidora. A esperança, e a esperança está no amor daquele que escolhe também no seu pelotão traidores para segui-lo e para caminharem junto dele. A Bíblia diz que Paulo não quis. Paulo rejeitou Marcos. Mas a providência divina sobre a vida de Marcos era tão grande que aprove a providência divina que Marcos fosse acolhido por Pedro, o traidor de Jesus,
que chorou amargamente. E conforme a primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 13, sabemos que Pedro e Marcos terão uma amizade tão profunda que eles serão como pai e filho, como era Júlio César com Brutus. Aquele que ele traz para perto de si, como alguém que caminha no seu ministério a ponto de fazer dele um filho. Pápias, um dos ícones da história da igreja, chega a dizer que Marcos se tornou intérprete de Paulo e escreveu com precisão tudo de que se lembrou. Pedro contou todas as histórias, meus irmãos. Entendam uma coisa: quando estamos lendo o Evangelho de Marcos, estamos lendo a história de alguém que tinha no pé do seu ouvido a boca de Pedro contando as histórias de Jesus. Este mesmo Pedro que um dia disse: jamais o vi, jamais o conheci. Esse que um dia, há poucos instantes, tinha dito ao próprio Jesus na sua cara: jamais te negarei, jamais te abandonarei. É este Pedro que Jesus vai entregar à sua igreja na última volta, no mar da Galileia, em que ambos andarão juntos, e Jesus dirá: Pedro, tu me amas? Sim, é possível traidores amarem aqueles a quem eles traem. Mas a pergunta não é essa. A pergunta é se é possível aqueles que foram traídos por aqueles que os amam, que eles são capazes de perdoar. Você acha que eu esqueci o terceira personagem que Dante colocou no inferno para ser mastigada por Lúcifer? Alguém fez a contagem na hora e ficou: ah, era Júlio César. Não, não era Júlio César, era Brutus e Cassius. Mas ele colocou um terceiro, que eu não mencionei no início, deixei para agora, para a conclusão, para o final do nosso sermão. Por quê? Dante entendia que o maior de todos os traidores, o que deve ser mastigado lentamente, é justamente Judas. E é interessante isso. Por que que na traição de Judas vemos a maior de todas as traições? Porque se Judas não amasse Jesus, seria uma outra história. O que torna a traição de Judas a maior de todas as traições é porque Judas amava Jesus. E a tristeza por ter desapontado Jesus foi tão grande, que foi maior do que a confiança dele no amor e na graça de Jesus. Por isso, ou tem Pedro ou Judas hoje aqui. Ou pessoas que acreditam que erraram, falharam com Jesus, que estão tristes, profundamente tristes, mas que reconhecem que sua tristeza não é maior do que o amor e a graça de Jesus. E aqueles que amam Jesus, que pecaram contra Jesus, mas que não conseguem acreditar que a graça e o amor de Jesus é maior do que o seu pecado. Pessoas podem não ter te perdoado, mas Jesus te perdoou. Jesus perdoa traidores. Jesus, diferente de Dante, sim, perdoa aqueles que o traem, mesmo aqueles que o traem amando a Ele. Porque a traição não é um pecado sem perdão. Se você acha que a traição é o pecado imperdoável,
Você ainda não descobriu que há perdão de Deus para a traição e que o pecado imperdoável existe, mas ele tem outro nome. Ele não se chama traição. E se você quer saber qual é o pecado imperdoável, você tem que vir no próximo domingo. Há algum pecado sem perdão para este Cristo, que, como Deus e para o escândalo dos fariseus, perdoa os nossos pecados? Há algum pecado que Jesus não seja capaz de perdoar? Todos os pecados ele vai perdoar. Apenas um ele não perdoa. Todos os outros ele há de perdoar. Jonas, pequei contra o céu, pequei contra a palavra, pequei contra a minha igreja, pequei contra a minha família, pequei contra o Senhor Jesus. E a tristeza bateu. Ouvi isso que você falou e fiquei de certo modo feliz, porque de certo modo essa tristeza é um sinal de que sou crente. Mas, Jonas, essa tristeza está me engolindo. E eu não sei se ela é maior do que a graça de Jesus. Eu queria que ele me perdoasse e que ele me amasse com a mesma força com a qual eu não consigo me perdoar. Tem salvação para você, meu irmão. Tem salvação para você, minha irmã. Jesus já te perdoou. Os homens podem não te perdoar. As pessoas à sua volta podem não te perdoar. Mas nenhum desses perdões ou da ausência desses perdões pode tirar de você a única linha que te mantém vivo na jornada com Jesus mais longe. O perdão dele. E o sangue de Jesus cobriu esse pecado e lavou. Queria orar com você nesta manhã. Curve sua cabeça. É hora de quebrantamento. Que a palavra de Jesus frutifique. Que a palavra de Jesus alcance você. Que o amor de Jesus te alcance. Que a graça de Jesus seja tão poderosa. E que você possa se lembrar que Jesus, quando caminhou com Pedro na última volta da Galiléia, ele disse: Pedro, tu me amas? E depois de Pedro responder: sim, Senhor. E a Bíblia diz que ele não respondeu isso sem tristeza. Ele disse: tu sabes que eu te amo. E Jesus olha para ele e diz: toma, apacenta as minhas ovelhas. Jesus confia naquele que um dia o traiu e ao ponto de entregar seu rebanho para que ele pastoreie. Jesus, ele não vai desistir de trabalhar em você. Você vai encontrar homens e mulheres neste mundo que vão ser tão impiedosos. Para estes homens e mulheres não haverá uma segunda chance. Você com eles só erra uma vez. Mas com Jesus, você pode errar 3 vezes. Você pode errar 1 milhão de vezes. Mas se no fim de tudo você dobrar os seus joelhos e com o coração arrependido, cheio de tristeza, dizer: Senhor, eu pequei contra o céu diante de ti, não sou digno de ser chamado filho. Antes que você abra os seus olhos, você já estará nos braços do Pai. Porque Ele escolhe traidores, ama traidores, mas não vai deixar que traidores permaneçam traidores perto dele. Ele vai transformar traidores. Quanto mais perto dele os traidores estiverem, se aproxime de Jesus, meu irmão, se aproxime de Jesus, minha irmã. E quanto mais você estiver perto de Jesus, mais longe você vai chegar. Cristo Jesus é o presente que o Senhor nos deu, Pai.
E a Ele que nós damos todo louvor nesta manhã, porque a sua graça é maior do que a multidão dos nossos pecados, e que a tristeza do nosso coração não pode ser como a tristeza do mundo, porque a tristeza do mundo, ela não consegue conceber que o seu amor é maior, mas a tristeza, segundo Deus, é aquela que descobre o amor de Deus maior do que os nossos pecados, erros e falhas, que nos faz enxergar através de Jesus que Deus nos deu o maior de todos os caminhos para o perdão, que é o caminho da confissão diante de Jesus. Encontre nossa confissão hoje, Senhor, na nossa boca, no nosso coração, e receba a nossa vida quebrantada diante do Senhor. No nome de Jesus, teu Filho, oramos. Amém.